Dos Pilares de Ouro, boa tarde. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, com grande saúde, né? Parabéns pela realização do encontro de hoje, pelos relatos aí, né? Sou João, Anderson, né? A matéria do seu Brit aí também, muito obrigado, né? Por compartilhar, né? Grandiosos incentivos. Bom, 2021, né? Quem diria? Tá terminando. Parece que passou rápido, né? E passou mesmo, se a gente for ver, né? Mas é bom saber que, né, todos estão, apesar de todos os desafios, né? Estamos atravessando com grande coragem e determinação, né? Através da prática da fé. Eu queria abordar dois pontos aqui. Primeiro, sobre um tema que todos conhecem, né? E o seu Brit, na matéria, ele colocou muito bem dessa questão da felicidade. E quando a gente iniciou a nossa prática, né? Alguém falou para a gente assim, olha, o objetivo desse budismo é atingir o estado de Buda, né? Já ouviu falar isso, né? Todo mundo, né? Então, quando a gente ouve isso, né? O que passa, né, pela nossa cabeça, né? Qual é a imagem que fazemos dessa frase, né? Puxa, atingir o estado de Buda, né? Quando eu comecei a praticar, eu projetei uma imagem assim que hoje é motivo de dar risada, né? Mas naquela época eu fiquei meio cismado. Será que eu vou... A imagem que eu projetei é assim, vou flutuar, eu vou, né, ficar eu vou mudar de aspecto, né? Essa imagem, né, quando você fala para uma pessoa que está ingressando na nossa organização, olha, você vai atingir o estado de Buda. Ou quando ela lê isso, né, qual será a imagem que ela projeta disso, né? A quem, não sei se tem companheiros que estão iniciando a prática, assim, mas a maioria aqui é veterano, né? Mas quando leu essa frase, né? Quando você começou a praticar, o que você imaginou? Não é? Eu vou pegar pelos nomes que está na tela, tá? O senhor Levi. Senhor Levi, quando o senhor leu isso, né? O que você imaginou? Que projetou na sua cabeça aí, né? A imagem disso, né? Pois é, exatamente, né? A gente projeta essa imagem, né? O Marcelo Goto. Marcelo já nasceu no budismo, né, Marcelo? Mas quando os seus pais ficavam falando isso, quando você leu isso, o que você imaginou aí? Eu realmente não Faz... consigo lembrar, viu? Faz tanto tempo, né? É, né, uma reflexão que a gente fica imaginando, né? Aí, por outro lado, né, eu queria trazer aqui um personagem, né, um músico, né, que todo mundo, pelo menos, já leu a história ou sabe, né, sobre Beethoven, né, grande compositor, né. Sabem que Beethoven, né, ele era surdo, né, perdeu a audição, né. Então, conta a história de vida dele, que ele vem já de uma família, nasceu na Áustria, né?
Isso nós estamos falando no século XVIII, tá? 1700 e pouco, né? E Beethoven, ele teve uma infância bastante difícil, né? Perdeu a mãe muito jovem, né? Ele, aos 16 anos, né, já começou a dar aula de música. Os pais, os avós eram da área de música, né? Mas aos 30 anos de idade, Beethoven começou a perder a audição. Então, nós estamos falando século XVIII, né? Hoje alguém perde a audição. Hoje nós temos aparelhos, né? Muito, assim, sofisticados, né? Mas naquela época, poderia até existir algum tipo de aparelho, mas acredito que não era tão sofisticado, né? Mas, mesmo assim, Beethoven não se entregou, porque imagina só, né, um músico, né, perder a audição, né? Para a maioria é a morte, né? Poxa, eu não vou conseguir mais fazer música, não escuto mais nada, né? Mas mesmo assim, Beethoven, ele foi uma pessoa determinada, sabe? Enfrentou várias dificuldades, né? Nós estamos falando de uma época bastante difícil também, em toda a história mundial. E aí, ele compôs aquela nona sinfonia, né? Eu vou botar aqui um trechinho da nona sinfonia, só para todos lembrarem, tá? Deixa eu... Só um instante. Tá no filme dele, né? Tem um filme que foi feito. Ok. Lembram dessa música, né? Essa canção, ele compôs no auge da sua perda da audição, no auge que ele era surdo, né? E quando ele apresentou essa canção num teatro lotado de pessoas, as pessoas aplaudiram ele de pé, emocionadas. Só que ele não ouviu nada dos aplausos. Mas a emoção das pessoas era assim impressionante, né? E essa nona sinfonia, ela foi, acho que o último trecho, uma coisa assim, foi baseada num poema de um amigo dele chamado fugiu o nome, Schiller. Esse poema chama Hino à Alegria, ou Ode à Alegria. Esse Ode à Alegria, eu trouxe aqui também para a gente ver esse poema. Só eu vou postar aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, esse poema. Só um instante. Hoje eu estou dando aula de música, não é isso não, eu quero mostrar, depois vocês vão entender. Só um minutinho. Aqui, Ode à Alegria, né? Eu também fui ler, né, para entender, realmente é um poema magnífico, né? Tem um dos trechos aqui, ele fala da humanidade, sabe? Voe alegre como teus sóis, através do esplêndido espaço celeste, expressa, irmãos, teus caminhos, alegres como heróis para a vitória, né? Abracem-se milhões de irmãos, que esse beijo envolva o mundo inteiro. Irmãos, sobre o firmamento estrelado, habita um Pai amoroso. Então, é um trecho, né, que Beethoven, ao ler esse poema, né, ele compôs essa maravilhosa nona sinfonia. Ok. Então,
voltando àquela questão do estado de Buda, né? Então, o que é esse estado de Buda? Aí, eu vou trazer aqui uma orientação do Sensei que saiu no Brasil Seikyo, do 9/10/2021. E o Sensei, nessa orientação, ele cita um estudioso chamado Nakamura. E esse senhor Nakamura, ele estuda budismo, né? Então ele fala assim, mesmo após ter se tornado Buda, Sakyamuni continuou humano. Mesmo após ter atingido o estado de Buda, Sakyamuni experimentou a dor e o sofrimento. Ele conheceu a doença e continuou a ser tentado por forças negativas. Olha que interessante isso, né? Então, quando eu li isso, né, aquela imagem que eu tinha, o que nós comentamos aqui, já passa por uma imagem diferente. O que é ser um Buda? Né? É cada um de nós aqui. Né? Nós somos Budas. Né? E aí o Sensei, ele comenta sobre isso dizendo o seguinte: aquele que trava uma incessante batalha contra tais influências negativas e age continuamente para conduzir os outros à felicidade é um Buda. Um Buda não é um ser especial. O indivíduo que prossegue se empenhando bravamente, tanto no espírito como na ação, que mantém a batalha contra as forças negativas até vencê-las, essa pessoa é um Buda. A verdade essencial do budismo é que as pessoas comuns podem atingir essa condição suprema da maneira como são. Extraordinário, não é? Então, né, olhando aqui cada um dos senhores, nossa, todos são Budas aqui, todos, né? É de emocionar, porque se a gente abrir aqui o microfone para ouvi-los, né? Se desse tempo de ouvi-los, cada um aqui contar a sua trajetória de vida e o que cada um conquistou praticando esse maravilhoso budismo, né? É extraordinário. Tal como a história de Beethoven, que jamais, né, estabeleceu um espírito jamais ser derrotado. E através do sofrimento, da sua surdez, ele compôs um hino que incentiva o mundo inteiro durante esses mais de 300 anos. Maravilhoso, não é? Então, essa é a história que cada um aqui, né, tem seu drama, seu próprio drama, e serve, a sua comprovação serve de inspiração, né, para você, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Ser pilar de ouro é reconhecer a sua grandiosidade como Buda. Você é um Buda. Você que trava a sua batalha diariamente, né? Você que ora Daimoku, que vence, que está nesse momento travando uma grande batalha aí, em meio aos seus desafios, com o espírito de jamais ser derrotado, orando, né? Incentivando um amigo, um outro, um membro. Isso é ser Buda. Não é verdade? Eu chego, né, e uso essas palavras do Sensei para dizer que nós aqui, pilares de ouro, e os membros da BSGI são o tesouro da humanidade. Né? Por quê? Porque nós sabemos que aí fora, na sociedade, está carente, né, de pessoas desse mais alto calibre que são cada um dos senhores aqui. Por isso, são chamados de Buda, Bodhisattvas da Terra.
porque nasceram com a preciosa missão de poder mostrar, pelo seu exemplo, né, qual é o caminho supremo de uma vida gloriosa. É viver pelo juramento do Koseiruf. É viver como os senhores vivem, recitando Nam-myoho Renge Kyo e incentivando as pessoas. Esse é o glorioso caminho supremo do ser humano, que o budismo traduz isso como estado de Buda. Buda. Cada um aqui. Maravilhoso, né? Quando ouvimos isso, né? Nos sentimos assim uma alegria e uma esperança, uma coragem ilimitada. Por isso que o Sensei nos ensina que diariamente devemos recitar esse Nam-myoho Renge Kyo e ensinar outra pessoa a fazer o mesmo. Permanecer, né, nessa órbita, o nosso coração e o nosso comportamento será sempre de Buda. Tá bom? Obrigado, parabéns. Desejo a todos aqui um excelente 2022, repleto de saúde e felicidade para os senhores e a família. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, Luciano. Luciano, maravilhosos incentivos. Sim, nossa atividade está chegando ao fim, né? Juntamente com o ano. Mas antes, né, vamos ter as palavras aí de agradecimento do senhor João Gualberto.